O pão nosso de cada dia, nossa meditação diária na Palavra de Deus. Especial Hebreus com Pastor Sinésio Santos. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, e mais uma vez estamos aqui com o pão nosso de cada dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, um quadro do canal A Palavra Responde. Aqui do nosso canal, envie perguntas, dúvidas, sugestões sobre Hebreus ou sobre qualquer coisa que você queira saber sobre a Bíblia e assuntos correlatos para a gente, e nós vamos ter o prazer de tentar elucidar a sua dúvida. Como? Facebook, página Apocalipse Sem Mistérios, ou por meio do próprio canal, A Palavra Responde. Curta os vídeos ali, você pode deixar comentários, sugestões e assim por diante. E nos ajude, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, principalmente quando a palavra edificar a sua vida. Temos também o Instagram, tá? Você pode nos encontrar nessa rede social e em todas elas você viu aí, tem QR Codes, tem links, né, para facilitar o seu acesso. E sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Na última reflexão, nós concluímos o tema Exortações Finais, né? Capítulo 12 de Hebreus. Falamos sobre a carreira cristã e o verdadeiro papel das adversidades, falamos como reagir positivamente às adversidades e terminamos falando sobre a nova aliança. Hoje, vamos entrar no capítulo 13 com exortações gerais que vão fechar a carta aos Hebreus. E começamos falando sobre admoestações sobre o amor. Epístola aos Hebreus, exortações gerais, admoestações sobre o amor. Tema de hoje. Nas admoestações gerais, né, exortações gerais, o autor da Epístola aos Hebreus, ele nos falou sobre a carreira cristã, nos falou sobre as adversidades e, finalmente, né, ele fez uma das últimas comparações aí entre a velha e a nova alianças. O autor da Epístola entra na parte final dos seus escritos, continuando com exortações que afetam toda a vida cristã. Agora, ele vai ver várias coisas muito práticas que nós devemos observar, que podemos observar ou praticar, né, no nosso dia a dia. E os principais temas de hoje são esses que eu coloquei na tela para vocês, né? O amor fraternal, né, manifestado de diversas formas, a santidade do matrimônio, contentamento, firmeza na doutrina cristã e, finalmente, ali, sacrifícios espirituais. Versículo 1. Permaneça o amor fraternal. E a primeira exortação foca nos relacionamentos fraternos, na prática do amor, né, aí na vida cotidiana. É importante de lembrar que o autor elogiou essa comunidade lá no capítulo 6, por conta do serviço que eles prestavam aos santos. Eles faziam, continuavam fazendo, e agora a exortação é que esse tipo de coisa tem que permanecer. Algumas práticas que nós temos na nossa vida cristã, principalmente aquelas que envolvem o corpo de Cristo, são práticas que devem continuar até o último dia. Então, aqui uma exortação para permanecer em algo que já é feito. Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. A hospitalidade, ela é uma prática ligada ao amor fraternal. Em Israel, principalmente, né? Eu não digo no Israel, mas no Oriente e em alguns países, né? É uma característica comum do povo, né? Praticar a hospitalidade. E nós vemos muitas vezes, né, essa disposição em abrir a casa para servir aos outros acontecendo nas Escrituras. E acontecer até na vida comum, né? Eu já vi isso acontecer comigo várias vezes, né? É uma coisa assim muito interessante que às vezes até nos constrange. E a hospitalidade, que já tem como característica o quê? Né? Eu coloquei para vocês, ó, a simpatia demonstrada para com estranhos, não somente para com aqueles que nós conhecemos. Então a hospitalidade verdadeira, ela atende a todo mundo. Quando você olha para o Velho Testamento, você vê pessoas atendendo quem eles conheciam e quem eles não conheciam.
É óbvio que essa prática requer cuidados, né? E aí caberia um dia de falar um pouquinho sobre isso, como praticar isso com segurança. Hoje eu não vou entrar nesses detalhes e aprofundar nesse nível o assunto. Aqui eu coloquei 3 exemplos, né, de hospitalidade, né, que vocês podem encontrar nas Escrituras. Coloquei só 3, tem mais, tá? Um deles, muito famoso, é Abraão e os anjos. Viu o que o texto falou? O autor fala: alguns não sabendo hospedaram anjos. E aqui foi um caso, o caso de Abraão. A princípio, ele não sabia quem ele estava recebendo ali, né, no narrativo de Gênesis 18. Mas depois verifica-se pelo contexto e na leitura que ele recebeu 2 anjos, que foram inclusive aqueles que desceram até Sodoma e Gomorra e acabaram livrando Ló. E um deles era a manifestação do próprio Deus ali falando com Abraão. Tem um outro caso de Ló, que também recebe ali anjos na sua casa, né? Que são esses 2 que falaram com Abraão aqui, acabei de mencionar. Raabe e os espias. Ela acolhe em paz os espias ali, quando Josué manda aqueles 2, né, para dar uma olhada na terra ali, em Jericó, ver como é que era a situação, como é que eles conquistariam aquela cidade. E Raabe, então, sabendo o que Deus ia fazer ali, e ela mesma expressa isso, né, em Josué capítulo 2, ela acolhe os espias em paz, esconde e os libera para ir embora. No ministério de Jesus também, queridos, nós vemos várias situações de hospitalidade. Por exemplo, Marta e Lázaro. Jesus frequentemente estava na casa deles. Além disso, quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2, né? Lucas 10, Mateus 10, né? Ou os 12 ou os 70, ele fala: em qualquer casa que entrarem, ali permaneçam. Por quê? Jesus sabia que eles seriam recebidos em todas as casas de Israel que eles chegassem. Haveria acolhida para eles. Né? A hospitalidade era tão comum que essa advertência de Jesus nos revela uma outra questão. Quando ele fala para ficar na mesma casa que entrou na cidade, na primeira casa que entrar, por quê? Porque surgiria a oportunidade de ficar em casa de gente mais rica, fugir da casa de gente mais pobre. Não. Onde você entra, você fica. Não usa, né, dessa gentileza das pessoas para se aproveitar da situação. Versículo 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Essa exortação ela é recorrente na epístola. O autor já falou sobre isso lá no capítulo 10. Dessa vez, a ênfase, a empatia que ele pede é em relação àqueles que estão passando pelas tribulações que ele menciona aqui, a prisão. Ou seja, além de perder tudo o que tinham, perderam a sua liberdade, sofrendo maus tratos, né? Mencionado nos Heróis da Fé, mencionado no capítulo 10, né? Todas aquelas formas de perseguição contra os filhos de Deus. Versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Agora ele traz o foco para um assunto muito importante. Dar o devido valor ao matrimônio, né, e ao leito sem mácula. O que significa isso aqui? É tratar essas coisas do ponto de vista de Deus, né, dos preceitos que ele estabeleceu na sua palavra. Isso aqui é uma coisa muito importante. Nós temos que tratar a nossa união conjugal, nós falamos com os casados aqui, né, ou que são noivos, ou aqueles que pretendem um dia, né, contrair matrimônio, constituir uma família. Essas coisas têm que ser tratadas do ponto de vista divino. Deus estabeleceu práticas que nós devemos observar. E o casamento, né, nós sabemos disso aqui, é uma instituição divina estabelecida muito cedo, né? Lá no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 2, perdão, de Gênesis, né, já temos ali a instituição do casamento. E a gente pode perceber a importância do matrimônio, dessa instituição familiar, observando 2 coisas, queridos. Primeiro, a intensidade com que Satanás atua contra a mesma. Uma das grandes armas de Satanás para afetar a nossa sociedade, para afetar a igreja, é agir
contra o matrimônio, destruir o matrimônio, destruir a figura da família conforme Deus estabeleceu. Então é muito nítido o que tem sido feito ao longo dos séculos, desses últimos dias, principalmente nessa questão. O segundo ponto são os apelos divinos presentes, ao longo de todas as Escrituras. Deus falando sobre a manutenção, do casamento, do matrimônio, da família, dentro dos padrões divinos. É um apelo, é uma exortação constante. Nós vamos encontrar isso nas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo. Ele fala em Efésios sobre a questão do matrimônio, a questão da criação de filhos. Pedro vai falar sobre isso lá no capítulo 3, de novo, a relacionamento conjugal, e tem N maneiras. Temos até um livro das Escrituras inspirado nessa relação matrimonial, que é o Cantares de Salomão. Porque é um exemplo, a família, a união homem e mulher, é um retrato da união de Cristo à igreja, ou vice-versa. Então, o leito matrimonial é maculado quando? Ou seja, o que corrompe o leito matrimonial? Quando uma das partes, no caso aqui, ou até as duas em algumas situações mais complicadas, se envolve com o que, queridos? Com os desvios relacionados ao sexo, que a sociedade impôs, que o pecado trouxe aí. Ou seja, prostituição, adultério ou até homossexualismo e outras aberrações que nem vou mencionar aqui, todas envolvendo a questão sexual e que maculam o leito matrimonial. Versículo 5: Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Quando ele sai da questão do comportamento moral, sexual, e vem para a questão do coração, contentamento. Sejam os vossos costumes sem avareza. O que é a avareza? Coloquei aqui bem simplesinho para vocês. Amor ao dinheiro, aos bens materiais, os quais ocupam espaço indevido no coração e na mente também. Tá? A pessoa obcecada pelos bens, obcecada por dinheiro. E aqui, importante dizer, ao longo desses comentários, não se trata de uma demonização aqui das riquezas. Não é essa a ideia. É falando do valor exacerbado que se pode dar aos bens materiais. Isso é avareza. A avareza, o apóstolo Paulo, em Efésios 5,5, compara ela com a idolatria. Por quê? Porque a pessoa vai tratar os recursos financeiros, os bens materiais, colocando-os acima de Deus. A confiança delas não está em Deus, está naquilo que ela possui, ok? O que as Escrituras condenam é o amor ao dinheiro, como eu acabei de dizer aqui. Eu coloquei aqui dois exemplos no caso. Jesus, em Mateus 6, 19 até o 21, onde ele começa dizendo, onde está o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Por isso não ajuntem tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a traça corrói e assim por diante. Ajuntem tesouros nos céus. O apóstolo Paulo vai fazer uma exortação na mesma linha em 1 Timóteo capítulo 6, ali nos versos 9 até o 11. Tiago vai falar um pouquinho sobre a questão das riquezas e o amor a elas. Então, o problema aqui é o amor ao dinheiro, aos bens. Não são eles em si. Nós temos exemplos inúmeros nas Escrituras de homens e mulheres abastados. Inclusive Jesus, por exemplo, Lucas 8,3 fala que haviam mulheres ali, mulheres ricas, que sustentavam não só o Jesus, mas todos os apóstolos nas caminhadas no ministério deles. Isso aconteceu em muitos momentos, até do Antigo Testamento. Nós vemos a mulher sunamita, que constrói um lugar para o profeta poder repousar, Eliseu no caso, ali durante as suas andanças por Israel. Então o problema não está no recurso, está no nosso sentimento desvirtuado em relação a eles.
O contentamento exortado aqui pelo autor, ele está ligado a quê? A gratidão, ou seja, nós somos gratos por tudo o que Deus tem nos dado. Somente por meio do contentamento é que nós conseguimos dar graças em tudo. Duas exortações feitas pelo apóstolo Paulo nesse sentido, aos Efésios e aos Tessalonicenses. E também no Antigo Testamento tem lá, né, as ofertas e ações de graças. Gratidão é muito importante. A falta de gratidão vai levar a alguns problemas que eu vou mencionar aqui a seguir. Então, o contentamento ele vai evitar, primeiro, a corrida desenfreada atrás de recursos materiais. Então, a gente não vai gastar tempo demasiado ou de maneira desequilibrada atrás de recursos. Nós vamos buscá-los, nós temos que crescer, é óbvio, nós temos que progredir a nossa vida, sim, mas não de uma forma doentia, insana, né? Que valores como família, valores morais, éticos, são jogados na lata de lixo em busca de algo que nós temos em mente. A murmuração diante da escassez é o sentimento de. Tá? Então, o contentamento ele é a arma contra a murmuração. Quando eu estou contente, quando eu tenho um contentamento verdadeiro, eu não murmuro, eu sei entender o momento que eu estou passando, eu sei dar graças pelo mínimo que eu possuo e sei que Deus vai me dar outras coisas em tempos futuros. Ele cuida de mim. Então, eu não murmuro. Quando nós olhamos para Israel no deserto, nós vemos o quê? Como principal pecado, murmuração. Eles não estavam satisfeitos com nada que Deus tinha feito para eles. E olha que no caso deles, Deus fez muito ali, de maneira palpável e visível até. Hoje, queridos, não temos os grandes milagres, talvez não iguais àqueles, mas a provisão de Deus é a mesma. Deus nos preserva a vida em qualquer situação, Ele está conosco. Então nós podemos ser gratos sim, pelo mínimo que a gente possua, nem que seja em alguns instantes, um copo de água limpa. Nós podemos dar graças a Deus por poder ingerir uma água, ter uma água para tomar. E quanto bom é isso, né? Quanto que isso é bom? A base do contentamento, portanto, né? Eu já até adiantei um pouquinho, é a confiança em Deus. Se eu confio em Deus, se eu tenho fé genuína nele, então eu tenho como estar contente o tempo todo, independente das circunstâncias. Por quê? Porque o texto diz, ele nunca nos desampara. Ele nunca nos deixará. Jesus declarou isso também, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nesse instante aqui, falando com vocês, né? Vocês aí assistindo essa reflexão, essa aula, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele não nos deixa jamais. Então, são promessas que confortam o nosso coração. 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ele vai tocar um pouquinho na questão de liderança aqui e volta a isso lá no versículo 18, assunto na próxima aula. A ação do passado, né, dos pastores que vos falaram, né, a palavra de Deus aqui, sugere que está se referindo a líderes que não estavam mais presentes entre eles, mas líderes que passaram por ali e deixaram exemplos de vida, perseverança, né, na sua vida, que esses exemplos serviriam de alguma forma agora para eles. Eles tinham que se lembrar desses líderes. Nós vivemos em alguns momentos alguma crise de liderança na Igreja de Cristo. Mas, queridos, lembre-se de uma coisa. A mídia, ou vai aparecer mais para nós, os maus exemplos. Os bons exemplos nem sempre são citados, falados, nem não estão aí nos jornais. Tá? O jornal, a mídia, as línguas vão falar dos maus exemplos. E nós não podemos correr o risco de generalizar as coisas. Existe gente muito boa, líderes muito bons, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos muito bons, homens e mulheres de Deus. É para esses que nós temos que olhar, né? Então, quanto a esses líderes, o que o autor nos diz aqui? Imitemos a fé que eles praticam, né? Atentemos para a forma como eles vivem. Por quê? Porque às vezes, olhando para eles, nós absorvemos e aprendemos lições muito maiores do que aquilo que eles estão falando. Porque com a vida deles, eles ensinam tanto quanto, até mais,
né, sobre as coisas de Deus do que aquilo que nós simplesmente ouvimos numa mensagem ou outra. Então, lições que devem ser aprendidas a partir do exemplo de outros. Não generalizemos os homens e mulheres de Deus por causa das más notícias e dos maus comportamentos. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Quando o autor faz essa declaração aqui, ele está equiparando Jesus ao próprio Deus. Natural, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Bom, Jesus, ele é Deus, ele é um com o Pai. Então, é óbvio que os dois vão ter o mesmo atributo. Ele está aqui citando, né, implicitamente Malaquias 3,6, onde Deus fala que eu, Senhor, não mudo, né? Por isso vós não sois consumidos. Então Deus, ele não muda, queridos. Nosso Jesus não muda. Nós podemos mudar, homens podem mudar e assim por diante, mas Deus, ele é sempre o mesmo. E bastaria isso, no caso, para a gente pensar que podemos estar tranquilos, confiando e contentes o tempo todo. Verso 9. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos, que de nada aproveita aos que a eles se entregaram. Eles estavam ali, aquela comunidade, sob o ataque dos judaizantes, que queriam fazê-los voltar para os preceitos da lei, né, em detrimento do próprio evangelho. Aí o autor lembra, então, aqui, o que ele está falando é que o alimento terreno não vai servir, ainda que seja uma prática religiosa. Aí ele mostra que é o que é interessante, o maná, né? Os pais, né, o pessoal da lei comeu o maná, o pão que descia do céu. Mas Jesus fala que eles comeram aquele maná e morreram. Por quê? Era um alimento físico. Os sacerdotes lá no templo comiam dos alimentos ali, das ofertas, também participavam daquele altar. Nem todo mundo podia participar de tudo que era sacrificado sobre o altar. Não era. Aquelas ofertas eram para os sacerdotes. É reservada a eles ali. Algumas coisas, né, o comungante ia participar. Mas seja o maná, seja essas ofertas aqui, sustentavam a vida física. No caso do verdadeiro maná, o pão que desceu do céu, Jesus fala, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, mas o sacrifício de Cristo, a carne e o sangue dele, que fala que verdadeiramente é comida, né? Isso traz a vida eterna. E uma diferença, no sacrifício de Cristo, dessa oferta que ele fez, todos podem participar. Todos. Por que podemos todos participar? Porque fala Apocalipse que ele nos fez um reino sacerdotal. Então todos temos acesso ao sacrifício de Cristo. Verso 10. Temos um altar que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. 11. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu opróbrio. Isso aqui ilustra tudo que eu acabei de falar, né? Então, ou seja, o sacrifício ali, pelo pecado, ninguém podia participar, nem o sumo sacerdote. E ele era queimado lá fora, né? Fora do arraial. Jesus também, ele morreu fora de Jerusalém, fora da cidade. E o sangue dele foi levado no altar? Não. O sangue dele, por que não foi? Porque 9, né? Hebreus 9 vai falando sobre isso, Hebreus 10. Jesus, o sacrifício dele, foi apresentado no santuário verdadeiro, santuário celeste, lá diante da presença de Deus. Então, quando nós saímos para Jesus, nós estamos rompendo lá, nós estamos atrás do sangue de Cristo, e o sangue de Cristo não é naquele altar terreno que foi oferecido, foi num altar celeste, é um rompimento com as antigas tradições. Então, nós temos que abandonar todo o laço passado, todo o laço religioso, suportando as mesmas aflições que Cristo sofreu, né? Ele fala, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu tenho que participar daquilo que Jesus fez, renunciar como ele renunciou e assim por diante. E isso me leva então à presença de Deus.
Verso 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Uma alusão à cidade esperada pelos heróis da fé. Lá no capítulo 11, versículo 10 fala sobre isso, 11:16 também, para que eles esperavam uma cidade melhor, uma futura, que Deus havia preparado para eles, né? É o mesmo caso nossa. Né? Aqui Jesus falou, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus está preparando um lugar para nós, um reino que na realidade já foi edificado antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Nosso descanso não é aqui, nosso lugar não é neste mundo. E o autor vai terminar essa sessão aqui falando sobre sacrifícios espirituais que devem ser praticados. Sacrifícios que até são superiores à antiga aliança. Por quê? Os da antiga já passaram, mas isso que ele vai mostrar aqui são coisas que nós podemos permanecer neles e são coisas que Deus se agrada. Vamos ver. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus, falando de Jesus, né, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E quais são, então, esses sacrifícios agradáveis a Deus? Primeiro, a adoração. Né, o fruto dos nossos lábios que confessam o nome dele. Né? Segundo, beneficência, ou seja, bondade, praticar aquilo que é bom, né? Fazer o bem às pessoas. Isso pode ser feito de N maneiras, inclusive com o último que ele fala aqui, repartir. Contra a avareza, né? Reter os bens, repartam. Né? A comunicação é isso, repartir. Aspectos tão comuns da igreja primitiva, aspectos que comuns ainda hoje em muitas comunidades, principalmente nesses dias de pandemia que o mundo viveu, nós vimos muitos exemplos de repartir. Muitos, não foram poucos não. Concluindo, práticas de vida agradáveis a Deus. É isso que o autor nos mostrou aqui nessa etapa. Uma vida verdadeira, adoração em espírito e em verdade, longe de práticas legalistas e mortas vividas. Né? E temos que viver isso aqui tudo, que de uma forma horizontal, ou seja, no corpo de Cristo, e vertical em relação ao nosso Deus. Essa é a verdadeira religião que o apóstolo Tiago vai falar, inclusive lá no capítulo 1, 27, né, da sua epístola. E agora nós vamos falar e orar ao nosso Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradecemos pela vida, Senhor, agradecemos pelo teu amor e misericórdia. Agradecemos, Deus, pela família, agradecemos, ó Pai, pelo corpo de Cristo, pela nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Deus, acabamos de ver aqui, Pai, várias exortações que nós podemos e devemos observar no nosso dia a dia. Começando, Deus, pelo principal delas, amor, Deus, o amor fraternal. Se o amor prevalecer em nossos corações, Pai, todas as coisas que nós vimos aqui serão consequências naturais do nosso viver. Não será necessário esforço para fazer, nós o faremos de bom grado, meu Pai. E o que é mais importante, Deus, nós vimos aqui, são coisas que o Senhor se agrada, que alegram o teu coração. Por isso, Deus, usa as nossas vidas, Pai, para abençoar os nossos irmãos. Usa as nossas vidas aqui, Deus, com liberalidade. Não permita que o nosso coração seja invadido pela avareza, Senhor. Dá-nos, ó Deus, empatia para com aqueles que estão sofrendo, conforme o autor fala, Pai. Em nome de Jesus. E o tempo todo lembrando que a nossa cidade não é essa aqui. O nosso descanso não é neste lugar. Nós temos um lugar melhor. Nós temos um reino que nos espera. Mas para chegar lá, nós precisamos que essas práticas sejam reais no nosso dia a dia hoje, Pai. Em nome de Jesus, guarda a nossa família dos ataques do inferno, Senhor. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos da impureza diante do Senhor, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Terminamos a nossa aula de hoje. Próxima aula, continuamos com as exortações gerais e vamos falar sobre relacionamentos com a liderança.
aqui um ponto difícil, mas que tem alguns princípios bíblicos que podem ser praticados, que podem ser observados e nos ajudar a viver também nesta questão. Então amanhã vamos falar um pouquinho sobre liderança. Espero vocês. Tchau, tchau. Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui Pastor Sinésio, um recado muito importante para você. Durante a quarentena, eu publiquei 61 aulas baseadas no meu livro A Bíblia Sem Mistério, Apocalipse. Agora, terminadas as aulas, eu gostaria de oferecer a vocês a oportunidade de adquirirem esse material, o comentário versículo por versículo do Apocalipse, com introdução à escatologia, com um desconto significativo e sem frete. Sim, é isso mesmo. Você pode adquirir esse livro com 20% de desconto e sem frete para todo o Brasil. Como? Muito simples. Acesse o link que está aqui na tela ou pelo WhatsApp também. Os primeiros 20 compradores vão receber também outro livro meu, Primícias, a Oferta Sacerdotal. Portanto, não perca tempo. Acesse já o link ou me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp e reserve já o seu exemplar. Que Deus te abençoe a sua casa e a sua família. Tchau, tchau.